Esse aqui é um capacete que eu uso para praticar o voo livre. E, por incrível que pareça, esse mês fez 5 anos que eu pratico o voo livre. Quando eu comprei esse capacete, que era o capacete mais caro, o capacete do mundo mais caro usado no voo livre. Também não era essas coisas todas de caro, mas era muito caro, comparado a alguns pilotos que voavam com capacetes de bicicleta. E eu comprei porque esse capacete ele foi testado e do voo livre é um capacete que protege a cabeça. Então eu falei, bom, como eu só tenho uma cabeça, vou comprar logo um capacete bom e eu vou me sentir protegido. E por que eu estou falando desse capacete aqui e do voo livre? Porque eu queria, nesse vídeo, falar um pouco sobre medo. Sobre medo. E no voo livre é interessante porque eu tenho uma máxima lá na rampa onde eu voo, que é: decolou, tá ferrado. Pousou e não morreu, parabéns. Parece ser um pouco grosseiro isso, e exagerado, mas o voo livre é uma prática em que o parapente ele é como se fosse um tecido preso a cordas, e quando você decola, que tem a pressão do peso e do vento, aquele tecido fica duro e se transforma numa asa, e aí você tem uns comandos e você consegue dirigir aquela asa, aquele aviãozinho, né, até um local seguro para que você possa pousar. E é lógico que quando você decola, você imediatamente está a centenas de metros do chão, então você já está ferrado, digamos assim, né? Apesar de ser uma coisa extraordinária, é algo que você se sente um deus quando você está voando de parapente. Mas quando eu estou me equipando na rampa para decolar e que eu ponho esse capacete na minha cabeça, não tem espaço mais para medo. Não dá para ter medo. Porque o voo livre é um esporte que, diferente de uma moto, de um carro, se você ficar apavorado, se você passar mal, qualquer coisa, se você está num carro, você para o carro no acostamento e está seguro. No voo livre você tem que ser forte, ser corajoso e procurar um pouso, independente de chuva, independente de raio, independente de pequenos tornados, independente de florestas lá embaixo, estradas, carros, rede elétrica. E é claro que você voa com uma rota segura, né, para que você não se acidente. E da mitologia grega, Ares, o deus da guerra, ele teve 2 filhos com Afrodite, deusa da beleza. Phobos e Deimos, os 2 filhos de Ares, que quer dizer medo e terror e pânico. Então, quando Ares ia para a guerra, ele mandava seus filhos para aterrorizar o inimigo. O inimigo ficava aterrorizado com Phobos e com Deimos. E aí ele usava os filhos como uma estratégia de guerra, como uma força a mais que ele tinha. Deus, Ares, deus da guerra, grego. E se hoje é interessante porque nós observamos numa visão global com relação a esse problema do vírus, que o mundo todo está com medo. O mundo todo está com medo. E quando você começa a ver os números, se você quiser ver os números, a mortalidade em cima desse vírus não é algo que as pessoas estão caindo na rua, como aqueles filmes de apocalipse, zumbi. É uma mortalidade muito menor do que outros problemas de saúde que assolam. E mesmo assim as pessoas estão com medo, o mundo todo está com medo. E é uma coisa muito rápida, muito recente. E tomar cuidado de algo que está vindo lá fora, né? Quando Phobos e Deimos
ele avança sobre as tropas, é o primeiro sinal que você percebe que Áries está chegando, né? Trazendo a questão da mitologia. Então as pessoas realmente ficam apavoradas, e essa ordem de fique em casa apavorado é algo que, de certa forma, do ponto de vista da nossa sobrevivência, faz sentido. É fechar a caverna, porque existe um felino do lado de fora, então entra todo mundo, fecha a caverna. Pode estar algo muito relacionado à nossa sobrevivência. Mas eu acredito também que movimento é vida. Então, nesse ponto de visão global, a gente perceber que o mundo todo está apavorado, talvez isso seja algo que não dure 2 meses, porque logo os números vão vir, logo os raciocínios, os interesses, e aqui no Brasil especificamente existe muito mais interesse na doença do que na cura. E infelizmente, né? E eu acho que essa coisa do pânico, eu tenho muitos amigos, bons amigos, pessoas muito próximas que estão em pânico, apavorados dentro de casa, pessoas jovens. A economia toda está parada e não se fala das consequências de uma economia parada. As consequências vão ser terríveis, vão ser terríveis. E outra coisa interessante também do ponto de vista da nossa cultura aqui no Brasil é que, diferente de países onde cai neve durante 6 meses do ano, nós não precisamos nos preparar para nada. Então a gente não tem visão de médio e longo alcance. Então eu acho que a grande maioria das pessoas que estão apavoradas, elas não têm noção do que virá depois de uma quebradeira total na nossa economia. Então, eu acho que cada mês que passa aí vai ser muito tempo para ser recuperado o estado de economia. As pessoas que foram demitidas não vão ser recontratadas imediatamente, né? O mundo vai mudar com relação a isso. E essa mudança pode ser boa para algumas pessoas e pode ser ruim para muita gente. Até que o mundo entenda isso, são meses, talvez anos, né? Tem gente aí que fala em mais de 10 anos para haver a recuperação. Para vocês terem ideia, o que o governo já gastou com relação a essa doença foi o equivalente ao que ele iria economizar em 10 anos. R$ 1 trilhão. R$ 1 trilhão que deveria estar sendo aplicado, se não tivesse esse problema, em coisas muito mais sólidas para o crescimento do nosso país. Por exemplo, diferente de um país como os Estados Unidos, que tem dinheiro e tem cultura de trabalho, né? As pessoas preferem trabalhar do que receber benefícios, as pessoas preferem empreender do que serem empregados. É lógico que a recuperação lá vai ser muito mais rápida, apesar de dar um baque, mas ele sobe. Num país pobre como o nosso, não sei se essa recuperação vai ser muito rápida. Eu, particularmente, estou apostando que vai. Mas me assusta ver muita gente boa em pânico. E eu costumo dizer, olha, se você está conversando com pessoas, se você está assistindo um canal de televisão, ou se você está buscando uma mídia na rede social, e de 10 assuntos, 10 falam de medo, essas pessoas estão tentando deixar você com medo, não é? Então, se Áries usa a estratégia do medo para desestabilizar os seus inimigos, então essas pessoas estão vendo você como um inimigo, estão tentando desestabilizar você. Não faz sentido? Eu sei que isso é uma coisa muito delicada de se falar e exatamente por causa dessa questão da sobrevivência, as pessoas ficam muito nervosas e tudo, mas além do medo, eu tenho visto muita gente que já está sem grana, que já está sem perspectiva. Então o cara fica trancado em casa, com medo, com informações cruzadas, com Áries ditando as informações, 24 horas na televisão, sem dinheiro, dinheiro acabando e sem perspectiva de quando isso vai mudar. Isso aí é crítico. Mas eu desde o início, e aí eu me exponho aqui para conversar, e eu acho que a gente tem que botar o nosso ponto de vista e dialogar, e nós temos que escolher um lado. Desde o início, quando eu vi os números, eu falei, cara, um negócio desse não pode durar muito, não pode durar muito.
porque é provavelmente que todas as pessoas já pegaram e já se tornaram imunes. Então, eu tenho uma visão muito otimista com relação a isso e eu espero que aqui no Brasil as pessoas entendam o que está acontecendo, porque está muito claro isso, está tudo muito claro. Os interesses por trás dessa doença. Nós já gastamos praticamente 1 bilhão, 1 trilhão de reais. Todo um esforço que foi feito na economia, com reformas da Previdência, para que nós pudéssemos ter essa economia em 10 anos, nós gastamos em 3 meses. Nós vamos gastar em 3 meses. Então isso é muito crítico, isso não é uma brincadeira, isso é extremamente crítico para um país pobre como o nosso. Mas eu acho que existem as pessoas que estão com medo, e existem as pessoas que estão trabalhando, existem as pessoas que não têm tempo para ter medo, pessoas corajosas, e na hora que, e é óbvio que isso vai acontecer, porque movimento é vida, se as pessoas ficarem em casa, elas vão, não dá para ficar dentro da caverna para sempre, até mesmo por causa da vitamina D, você tem que pegar sol para ser imune, e eu acho que essa recuperação vai vir, eu acho que eles vão começar a liberar a vida das pessoas, né? As pessoas vão lidar com essa doença de uma forma mais racional, menos com medo, e vai ser uma oportunidade muito interessante para aquele que quer empreender. Por quê? Porque se muitas pessoas perderem o emprego, todo mundo vai ficar numa linha da informalidade. E o cara que é informal é o cara que ele acorda de manhã e dorme pensando no negócio dele. E eu, como consultor de negócios, eu vejo uma oportunidade muito grande para todas as pessoas que já têm um negócio ou pessoas que gostariam de ter um negócio. Como eu falei, nosso mercado, o mercado interno brasileiro é um mercado muito grande. Então tem espaço para muitos negócios na sua própria rua, no seu próprio quarteirão. E também essa questão da industrialização de produtos vindo da Ásia, eu acho que o mundo agora vai ficar com o pé atrás com relação a tudo isso. E vai criar uma oportunidade de industrialização de países como a Índia, como a África do Sul e principalmente como o Brasil. Então, eu particularmente estou com um olhar bem interessante com relação à indústria. Eu acho que pequenos negócios bem feitos, bem organizados e pequenas indústrias dentro de nossas casas, dentro de nossa própria realidade, pode ser uma alternativa econômica muito legal para quem quer sair de um status de desempregado, de dependente de uma bolsa, de uma cesta básica, de uma ajuda do Estado, para se tornar um empresário. E eu acho que você ser um empresário é muito mais interessante do que ser um empregado.